Você sabia que às vezes o amor chega quando menos esperamos, mesmo nas circunstâncias mais improváveis? Esta é a história real de Dona Helena, uma avó de 73 anos, que decidiu compartilhar comigo um segredo que guardou por mais de 50 anos. Uma história que nos mostra como o coração humano não conhece barreiras, idades ou convenções sociais. Se você está procurando por histórias reais que tocam a alma, se inscreva no canal, porque hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que se apaixonou perdidamente pelo padre da sua cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Helena me recebeu em sua casa simples, com paredes cheias de fotografias de família, e com os olhos ainda brilhantes, começou a me contar sobre aquele período da sua vida que mudou tudo. Era o ano de 1972. Ela tinha apenas 23 anos. Era casada há 3 anos com João, um homem trabalhador, mas distante emocionalmente, e vivia a rotina típica de uma dona de casa em uma cidadezinha onde todos se conheciam. A igreja era o centro da comunidade, e foi lá que ela conheceu o Padre Miguel, um homem de 35 anos que havia chegado recentemente para assumir a paróquia local. Helena me descreveu como era difícil para uma mulher daquela época expressar seus sentimentos, especialmente quando esses sentimentos desafiavam todas as normas sociais da comunidade. Padre Miguel não era apenas mais um religioso cumprindo suas obrigações pastorais. Helena me contou que ele tinha uma forma única de olhar para as pessoas, como se realmente enxergasse além das aparências. Alto, com cabelos castanhos e olhos que transmitiam uma profundidade espiritual genuína, ele chegou à cidade vindo da capital, trazendo consigo uma perspectiva mais moderna sobre a fé e a vida. Durante nossos encontros, Helena me descreveu detalhadamente como ele conduzia as missas com uma paixão que contagiava toda a congregação. Diferente do padre anterior, que era mais rígido e tradicional, Miguel falava sobre amor, compaixão e compreensão de uma forma que tocava profundamente o coração das pessoas. Helena, que sempre foi uma católica devota, começou a frequentar a igreja com uma frequência ainda maior. Inicialmente, ela justificava para si mesma que era apenas por causa da qualidade dos sermões e do trabalho social que ele desenvolvia na comunidade. Miguel havia criado grupos de apoio para famílias carentes, organizava atividades para os jovens e sempre estava disponível para ouvir as aflições dos paroquianos. Era impossível não admirar sua dedicação e seu caráter. Helena me confessou que durante semanas tentou convencer a si mesma de que o que sentia era apenas admiração espiritual, mas os sentimentos de Helena começaram a se intensificar de uma forma que ela jamais havia experimentado, nem mesmo no início do seu casamento com João. Ela me contou que acordava pensando nas palavras de Padre Miguel, nos gestos gentis que ele tinha com as crianças após a missa, na forma como segurava as mãos dos idosos quando eles buscavam conforto espiritual. Helena começou a se voluntariar para ajudar nas atividades da igreja, oferecendo-se para organizar os eventos, limpar o altar e cuidar das flores que decoravam o ambiente. Cada momento que passava perto dele era precioso e, ao mesmo tempo, torturante. Durante nossas conversas, Helena me descreveu a agonia interna que vivia. Como uma mulher casada, católica e respeitada na comunidade, poderia estar se apaixonando por um padre? A culpa a consumia, mas o sentimento era mais forte que qualquer racionalização. Ela me contou que passava horas ajoelhada em oração, pedindo a Deus que tirasse aqueles sentimentos do seu coração, mas quanto mais rezava, mais próxima se sentia de Miguel. Helena viveu meses em um conflito interno devastador, dividida entre o amor que crescia em seu coração e os valores morais que sempre nortearam sua vida. Era um sofrimento silencioso que ela não podia compartilhar com ninguém. O que tornava a situação ainda mais complexa era a percepção gradual de Helena de que talvez seus sentimentos fossem correspondidos. Durante nossos longos diálogos, ela me relatou pequenos gestos e momentos que, na época, a deixavam confusa e esperançosa. Padre Miguel começou a procurá-la com mais frequência para conversar sobre os trabalhos da igreja, mas essas conversas inevitavelmente derivavam para assuntos pessoais. Ele demonstrava um interesse genuíno pela vida dela. Perguntava sobre seus sonhos, suas leituras, suas opiniões sobre a vida. Helena me contou que ele tinha o hábito de olhar diretamente nos olhos dela quando conversavam,
uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Houve um momento específico que ela nunca esqueceu. Durante a organização de uma festa junina da igreja, eles estavam sozinhos no salão paroquial, decorando o ambiente. Miguel segurou a mão dela para ajudá-la a descer de uma cadeira onde estava pregando bandeirinhas, e aquele toque durou alguns segundos a mais do que seria necessário. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão emocional que ambos sentiram, mas nenhum dos dois teve coragem de verbalizar. Helena me disse que naquele momento teve a certeza de que não estava vivendo aquela experiência sozinha. A situação atingiu um ponto crítico durante o período da Quaresma de 1973. Helena me contou que decidiu se confessar, não sobre seus sentimentos por Miguel, mas sobre outras questões da sua vida, na esperança de que a experiência espiritual a ajudasse a encontrar clareza. Quando entrou no confessionário, suas mãos tremiam e sua voz mal saía. Padre Miguel, do outro lado da divisória, percebeu sua angústia e, com sua voz suave, perguntou se ela estava bem. Helena começou a chorar, incapaz de formular palavras. Ela me relatou que Miguel saiu do seu lado do confessionário e se ajoelhou ao lado dela, oferecendo um lenço e perguntando se ela queria conversar como amigos, não como padre e paroquiana. Naquele momento, Helena sentiu que não conseguiria mais manter aquele segredo. Com a voz embargada, ela confessou seus sentimentos esperando rejeição, condenação ou pelo menos surpresa. Mas a reação de Miguel foi diferente do que ela imaginava. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionado, e então confessou que também havia desenvolvido sentimentos profundos por ela. Ele disse que vinha lutando contra aqueles sentimentos há meses, questionando sua vocação e pedindo orientação divina. Aquela conversa durou horas e mudou completamente a dinâmica do relacionamento entre eles. O que se seguiu foi um período que Helena descreve como os meses mais intensos e contraditórios de sua vida. Ela e Miguel começaram a se encontrar regularmente, sempre sob o pretexto de discussões sobre trabalhos da igreja, mas na realidade compartilhando uma conexão emocional profunda que ia muito além do âmbito espiritual. Helena me contou que eles conversavam sobre literatura, filosofia, seus medos, suas esperanças e seus sonhos. Miguel revelou que havia ingressado no seminário muito jovem, seguindo as expectativas da família, mas que às vezes questionava se tinha realmente vocação para o celibato. Helena, por sua vez, confessou que seu casamento com João havia sido mais uma convenção social do que uma escolha do coração. Eles nunca ultrapassaram os limites físicos, além de algumas carícias discretas, mas a intimidade emocional que compartilhavam era avassaladora. Helena me disse que pela primeira vez na vida se sentia realmente compreendida e amada por quem ela era de verdade. Miguel escrevia pequenas cartas para ela, citando poesias e reflexões teológicas que de alguma forma expressavam seus sentimentos. Helena guardou essas cartas por décadas e durante nossa conversa ela me mostrou algumas delas, com a caligrafia cuidadosa e as palavras carinhosas que demonstravam a profundidade daquele amor impossível. A culpa, porém, era um fantasma constante na vida de ambos. Helena me descreveu noites em claro, onde ficava dividida entre a felicidade de amar e ser amada e a consciência de que estava traindo não apenas seu marido, mas também suas próprias convicções religiosas. Miguel passava por um conflito ainda mais profundo, questionando sua relação com Deus, e se os sentimentos que nutria por Helena eram uma aprovação ou um sinal de que deveria repensar sua vocação. Durante meses, eles viveram essa dualidade, momentos de intensa felicidade quando estavam juntos, seguidos de períodos de profunda angústia espiritual. Helena me contou que chegou a considerar pedir a separação para João, enquanto Miguel pesquisava sobre padres que haviam deixado o sacerdócio para se casar. Mas a realidade de uma cidade pequena nos anos 70 era implacável. Qualquer decisão radical que tomassem resultaria não apenas na destruição de suas próprias reputações, mas também causaria um escândalo que afetaria muitas outras pessoas. Helena pensava em sua família, Miguel pensava na comunidade que o acolheu e confiou nele. Era um amor genuíno e profundo, mas que parecia destinado a permanecer no reino dos sentimentos não realizados.
O ponto de virada chegou de forma inesperada durante uma conversa que Helena descreve como a mais dolorosa de sua vida. Era uma tarde de dezembro de 1973 e eles estavam no jardim da igreja conversando sobre o futuro. Miguel tinha recebido uma carta do bispo oferecendo uma transferência para uma paróquia maior na capital. Ele me mostrou a carta, Helena me contou, e perguntou o que ela achava que ele deveria fazer. Naquele momento, Helena percebeu que chegara a hora de tomar uma decisão definitiva. Ou eles assumiriam publicamente o relacionamento, enfrentando todas as consequências, ou precisariam se separar para sempre. A conversa que se seguiu foi carregada de lágrimas, mas também de uma maturidade emocional impressionante. Helena me disse que ambos chegaram à conclusão de que, por mais profundo que fosse o amor que sentiam, não poderiam construir uma felicidade baseada na destruição da paz de outras pessoas. João, apesar de distante, não merecia ser traído. A comunidade não merecia passar por um escândalo que poderia abalar a fé de muitas pessoas. E eles mesmos não conseguiriam viver plenamente um amor que havia nascido em circunstâncias que contradiziam seus valores mais fundamentais. Foi uma decisão madura, mas que deixou cicatrizes profundas no coração de ambos. Miguel decidiu aceitar a transferência para a capital e Helena prometeu que tentaria reconstruir seu casamento com João. A despedida foi marcada para uma manhã de janeiro, após a última missa que ele celebraria na cidade. Helena me contou que passou a noite anterior em vigília, rezando e chorando, se preparando para dizer adeus ao grande amor da sua vida. A missa foi emocionante, com Miguel falando sobre amor, sacrifício e a importância de sempre seguir a voz da consciência, mesmo quando isso significa renunciar ao que mais desejamos. Helena estava na primeira fileira e quando seus olhares se cruzaram durante a homilia, ambos sabiam que aquelas eram as últimas palavras que ele dirigiria especificamente para ela. Após a cerimônia, houve uma pequena confraternização no salão da igreja. Helena esperou que todos se despedissem para se aproximar dele pela última vez. A conversa foi breve, mas intensa. Miguel segurou as mãos dela e disse que levaria no coração a certeza de que havia experimentado um amor verdadeiro e puro, e que isso o tornaria um padre melhor, mais compreensivo com as fragilidades humanas. Helena respondeu que aprendera com ele que o amor verdadeiro às vezes exige renúncia, e que essa lição a acompanharia pelo resto da vida. Eles não se beijaram, não trocaram promessas de reencontro, mas simplesmente se abraçaram com a intensidade de quem sabe que está se despedindo para sempre. Os meses que se seguiram foram extremamente difíceis para Helena. Ela me descreveu um período de luto profundo, como se tivesse perdido uma parte fundamental de si mesma. A cidade parecia vazia sem a presença de Miguel, e cada lugar onde haviam conversado se tornara um memorial doloroso daquela experiência. O novo padre que chegou era um homem bondoso, mas Helena nunca mais conseguiu se envolver com as atividades da igreja da mesma forma. Durante esse período, ela se esforçou genuinamente para reconstruir seu relacionamento com João. Contou para ele que havia passado por uma crise pessoal, sem entrar em detalhes, e pediu que tentassem se redescobrir como casal. João, que talvez tivesse percebido o distanciamento emocional da esposa no último ano, aceitou a proposta de recomeçar. Eles começaram a conversar mais, a fazer planos juntos, a se interessar genuinamente pelas opiniões um do outro. Helena me disse que, embora nunca tenha conseguido sentir por João a mesma paixão avassaladora que sentiu por Miguel, desenvolveu com o marido uma forma diferente de amor, baseada na companheirismo, respeito mútuo e carinho sincero. Foi um período de crescimento pessoal intenso, onde ela aprendeu que existem diferentes tipos de amor e que cada um tem seu próprio valor e significado. Durante nossos encontros, Helena me contou que nos anos seguintes tentou algumas vezes obter notícias sobre Miguel através de conhecidos que viajavam à capital, mas sempre desistia antes de conseguir informações concretas. Ela sentia que saber sobre a vida dele poderia reabrir feridas que estavam começando a cicatrizar. O foco dela passou a ser a construção de uma vida nova com João, e alguns anos depois a chegada dos filhos. Helena teve 3 filhos,
Maria, nascida em 1976, Pedro, em 1978 e Ana, em 1981. A maternidade trouxe uma nova perspectiva para sua vida, preenchendo o vazio emocional que a ausência de Miguel havia deixado. Ela me disse que foi uma mãe dedicada e que encontrou na educação dos filhos um propósito renovado. João se revelou um pai amoroso e presente, e o casal conseguiu construir uma família harmoniosa, baseada em valores sólidos e muito afeto. Helena continuou sendo uma católica praticante, mas sua relação com a fé se tornou mais madura e menos dependente de rituais externos. Ela aprendeu a conversar diretamente com Deus através da oração pessoal e encontrou paz na certeza de que havia tomado as decisões corretas, mesmo que tenham custado um sacrifício emocional enorme. O reencontro com Miguel aconteceu de forma totalmente inesperada, em 1995, mais de 20 anos após a despedida. Helena estava em Belo Horizonte, acompanhando sua filha Maria, que havia acabado de dar à luz seu primeiro neto, quando decidiu visitar uma igreja famosa no centro da cidade para agradecer pela saúde do bebê. Ao entrar na igreja, ela ouviu uma voz familiar conduzindo uma oração. Era Miguel, agora com 58 anos, cabelos grisalhos, mas com a mesma presença marcante de décadas atrás. Helena me contou que sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela ficou no fundo da igreja até o final da cerimônia, sem saber se deveria se aproximar ou simplesmente ir embora. Quando a missa terminou, Miguel a viu e imediatamente a reconheceu. O sorriso que abriu no rosto dele, segundo Helena, era uma mistura de surpresa, alegria e emoção. Eles conversaram por quase uma hora no jardim da igreja. Miguel contou que havia se tornado um padre respeitado, havia trabalhado com comunidades carentes e encontrado muito propósito na sua vocação. Helena falou sobre os filhos, sobre a vida que construíra com João, sobre como havia aprendido a encontrar felicidade nas coisas simples da vida. Foi uma conversa madura, carregada de carinho e nostalgia, mas sem o peso da paixão juvenil que haviam vivido. Durante aquela conversa inesperada, Miguel confessou a Helena que ela havia sido fundamental na sua formação como sacerdote. Ele disse que o amor que sentira por ela havia ensinado muito sobre a natureza humana, sobre compaixão e sobre a importância de compreender as fraquezas das pessoas sem julgá-las. Miguel revelou que se tornara um confessor muito procurado, porque conseguia acolher as pessoas em suas crises emocionais, de uma forma que poucos padres conseguiam. Helena, por sua vez, disse que a experiência de amar profundamente e escolher a renúncia havia ensinado sobre força interior e sobre a capacidade que temos de superar qualquer dificuldade quando estamos em paz com nossa consciência. Eles trocaram endereços e prometeram manter contato como amigos sem a intensidade do passado. Helena me mostrou as cartas que trocaram ao longo dos anos seguintes, correspondências esporádicas mas carinhosas, onde compartilhavam reflexões sobre a vida, notícias sobre suas atividades e sempre uma palavra de carinho e admiração mútua. Miguel conheceu os filhos de Helena através de fotografias e sempre se mostrou interessado no crescimento da família dela. Helena acompanhou à distância alguns projetos sociais que Miguel desenvolveu, sempre orgulhosa dos sucessos dele como sacerdote. João faleceu em 2010, aos 78 anos, após uma vida longa e feliz ao lado de Helena. Durante nossos diálogos, Helena me contou que cuidou do marido com dedicação total durante os últimos anos, quando ele desenvolveu problemas de saúde. Ela me disse que nunca se arrependeu da escolha que fez em 1973, porque a vida ao lado de João havia sido repleta de momentos genuinamente felizes e havia resultado na família maravilhosa que construíram juntos. Miguel esteve presente no velório de João, oferecendo apoio espiritual a Helena e sua família. Foi um gesto que demonstrou a maturidade emocional que ambos haviam alcançado ao longo dos anos. Após ficar viúva, Helena passou por um período de adaptação, aprendendo a viver sozinha pela primeira vez na vida. Os filhos foram muito presentes e carinhosos, mas ela precisou redescobrir sua identidade individual. Miguel se tornou um amigo ainda mais próximo nesse período, não romanticamente, mas como alguém que realmente compreendia sua personalidade e podia oferecer o tipo de conversa profunda que ela sempre apreciara.
Eles começaram a se encontrar ocasionalmente para almoços ou caminhadas, sempre em locais públicos, mantendo a transparência total com a família de Helena e com a comunidade religiosa de Miguel. Hoje, aos 73 anos, Helena me diz que tem uma perspectiva muito clara sobre toda essa experiência. Durante nossa última conversa, ela refletiu sobre como aquele amor impossível foi, paradoxalmente, uma das coisas mais importantes que aconteceu em sua vida. Não porque tenha sido consumado, mas porque ensinou lições fundamentais sobre a natureza do amor verdadeiro, sobre escolhas difíceis e sobre como é possível transformar a dor em crescimento pessoal. Helena me disse que nunca romantizou o que viveu, nunca ficou fantasiando sobre o que poderia ter sido, mas sempre guardou no coração a gratidão por ter experimentado um sentimento tão intenso e puro. Miguel, agora com 85 anos, continua ativo como padre emérito e mantém correspondência regular com Helena. Ela me mostrou a última carta que recebeu dele, onde ele agradece por ter sido parte da vida dela, e diz que a admira pela mulher forte e íntegra que sempre foi. Helena criou 9 netos, que adoram ouvir suas histórias e conselhos. Ela se tornou uma matriarca respeitada na família, conhecida pela sabedoria e pela capacidade de orientar os mais jovens em suas crises emocionais. A experiência que viveu com Miguel a transformou em alguém especialmente sensível aos dilemas do coração humano. O que mais me impressiona na história de Helena é como ela conseguiu transformar uma experiência potencialmente destrutiva em fonte de sabedoria e crescimento pessoal. Ela me disse que aprendeu que o amor verdadeiro nem sempre significa posse ou realização física, mas pode se manifestar através do cuidado, do respeito e da capacidade de fazer escolhas que preservem o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Helena nunca julgou outras mulheres que fizeram escolhas diferentes das suas. Nunca se considerou moralmente superior por ter renunciado ao que desejava. Ela simplesmente reconhece que tomou as decisões que eram coerentes com seus valores na época e que isso trouxe paz para sua consciência. Durante nossa despedida, Helena me disse algo que nunca vou esquecer. O amor verdadeiro nos torna pessoas melhores, independentemente de ser correspondido ou realizado da forma como sonhamos. Miguel me ensinou a amar de verdade, e isso me tornou uma esposa melhor para João, uma mãe melhor para meus filhos e uma pessoa melhor para mim mesma. Essa história real desta avó que se apaixonou pelo padre da cidade nos mostra que alguns dos grandes amores da vida são aqueles que nos transformam sem nos possuir, que nos ensinam sem nos destruir e que permanecem como fonte de força mesmo quando precisamos renunciar a eles. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais que celebram a complexidade e a beleza da experiência humana.